Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu continuar esse vídeo aqui, a segunda parte desse vídeo, é, onde eu estava falando sobre as investidas do adversário para confundir e lançar divisão no meio do povo de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre Saul, capítulo 19 de 1 Samuel. Diz que Saul ele tentou matar Davi, incitado por um espírito maligno. Mas quando ele fez isso, primeiro o adversário colocou os seus sentimentos e confundiu a visão de Saul. Olha que nós no início nós falamos isso no outro vídeo, confundiu a visão de Saul, os sentimentos de Saul, os pensamentos de Saul. E ele tentou matar Davi, não uma, nem duas, nem três vezes, mas várias vezes perseguindo Davi, para tentar destruir Davi. Observe que Davi, ele amava muito Saul, ele amava muito a Jônatas, o filho de Saul. Mas aqui nós vamos falar sobre o fogo amigo. Falar um pouco sobre o fogo amigo, eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso. E o que é fogo amigo? Isso é uma palavra usada no meio militar, onde os militares, sem querer, acabam atingindo o outro, e durante a guerra acaba um atingindo o outro, o próprio amigo, o próprio aliado, e o inimigo mesmo, entre eles mesmos, se atinge. Mas como nós estamos falando do inimigo espiritual aqui, a Bíblia diz que Satanás, a casa de Satanás não se divide. Então, o fogo amigo, dizem que durante a Segunda Guerra, nossos soldados brasileiros, chamados os pracinhas, muitos pracinhas foram abatidos pela própria força aliada, ou seja, pelo próprio fogo amigo, porque a sua farda, diz que o governo brasileiro naquela época era despreparado, e a farda dos pracinhas, que eram soldados brasileiros, a farda era parecida com a farda dos soldados alemães. E o que acontecia? Parecia com os alemães, então o que acontecia? O própria força aliada abatia aquele soldado, os pracinhas, morreram muitos pelo próprio fogo amigo. Ou seja, porque estava parecendo com o uniforme parecido com o do inimigo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. E por que nós evangélicos às vezes brigamos? Por que aqueles que se dizem povo de Deus vivem brigando? Durante essa política, eu agora posso falar porque a política passou, eu vi muitos líderes religiosos nas redes sociais, verbalmente agredindo o outro, falando mal do outro, pessoas com discussões, pessoas que eram evangélicos discutindo, em vez de se ajuntarem em oração, orar pelo Brasil. Eu vi muitas pessoas perderem amigos, pessoas ficarem de mal, pessoas se separarem do outros, amigos se separando por causa da política, ficaram inimigo. E vi muitos pessoas que se dizem de Deus, inclusive alguns líderes religiosos, um falando mal do outro. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um pastor e outro membro de da mesma denominação, num congresso, alguém filmou e colocou nas redes sociais, eles discutindo, um agredindo o outro verbalmente, e colocaram isso nas redes sociais, e ficou feio. Eu quero perguntar, em que Cristo tem sido glorificado? Em alguns vídeos de líderes religiosos, um agredindo o outro, um xingando o outro, falando mal do outro, dizendo fulano de Satanás, fulano é usado por Satanás. Se ele é usado por Satanás, vai orar por ele. Ou alguns quando caem, alguns líderes religiosos quando caem, os outros em vez de orar, começa a falar mal, começa como se pisasse na cabeça para dizer assim, permaneça no chão. Eu fui criado em um bairro, e nesse bairro, o bairro era muito mal falado na cidade, nas regiões, por outras cidades, um bairro muito violento. Eu fui criado nesse bairro. Muitos da minha época, uma boa parte já não estão vivos. E o que é que acontece? E um certo pastor, ele levantou uma igreja naquele lugar, já tinha igreja naquele lugar, mas não era uma igreja assim que trabalhava com libertação, trabalhava como não era usada como Deus usou hoje. E esse pastor, ele chegou nesse bairro e pela misericórdia de Deus, Deus usou ele, que mudou a cara do bairro.
Porque muitas pessoas se convertiam, muitos criminosos começaram a Cristo, muitos drogados começaram a Cristo, obras e mais obras de libertação. Mas tempo depois ele vacilou e ele caiu. Houve um comentário que ele caiu, e muitos que estavam ali com ele se afastaram dele, foram para outra denominação. Esse pastor, eu nunca tive assim amizade com ele, mas sempre o admirei. E quando eu soube que ele saiu esse comentário que ele havia caído, eu levei anos orando e clamando por ele, até que eu visse ele restituir seu ministério, e eu glorifiquei a Deus por ver ele restituir seu ministério. É isso que o servo de Deus tem que fazer, é isso que a pessoa tem que fazer, não ficar como se vangloriando, passa a falar mal. Não adianta você falar mal de quem caiu, porque ninguém aqui está isento de cair, não. Mas nós temos que apresentar essa vida a Deus, clamar a Deus. Então, amados, o fogo amigo matou muitos pracinhas porque durante a Segunda Guerra, porque eles pareciam, a farda dele parecia com a do inimigo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que temos atingido os nossos irmãos? Por que o nosso fogo tem atingido nossos irmãos? Será que o nosso irmão tem parecido com Cristo, que é nosso amigo, ou ele tem se parecido com o nosso inimigo? Então, Davi teve que se afastar de Saul, não porque ele não amava mais Saul, mas porque ele não era mais amado por Saul. Não porque ele odiava Saul, mas porque ele já era odiado por Saul. Ele teve que se afastar não só de Saul, mas teve que se afastar de Jonatas e de outras pessoas que ele amava mais ainda. Não porque ele não amava essas pessoas e Jonatas, mas porque o ódio de Saul fez com que ele se afastasse. Quantas vezes as pessoas têm que se afastar uma da outra, não porque ela não ama mais aquela pessoa, mas é porque ela sente que não é mais amado e vê que se ela permanecer, só vai piorar o relacionamento. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e às vezes chega um tempo que, mesmo com dor no coração, você tem que dar um tempo e orar e buscar a Deus, esperar que o Espírito de Deus convença aquela pessoa que o ponto de vista dele está errado. Infelizmente, Saul teve um fim ruim, porque ele não se arrependeu, porque ele não quis dar ouvido à voz de Deus. Mas, em momento nenhum, Davi se deixou odiar Saul. Sabe por quê? Porque quem ama, ama. Quem ama não passa a odiar porque é odiado. Quem ama, ama de verdade. Davi amou Saul até os últimos dias da sua vida. E até mesmo depois de Saul morto, Davi honrou a memória dele, restituindo os bens aos filhos dele. Então, não importa o que o adversário tem feito com o teu irmão, não importa se o adversário tem colocado sentimento ruim no teu irmão, você tem que continuar amando o seu irmão, tem que continuar buscando a face do Senhor por você e por ele. E assim que Deus continue abençoando.